Esse será um vídeo sobre justiça. Não a justiça, mãe protetora dos direitos conquistados ao longo das eras e que também está presente na formação das grandes nações. Não a justiça de uma terra onde os homens são regidos pelas leis, mas o que acontece quando as leis são regidas pelos homens. Há quem pense que tudo começou no dia 8 de janeiro de 2023, mas não foi bem assim. Precisamos voltar um pouco no tempo para entender o que fez com que as pessoas deixassem as suas casas e fossem para as ruas. É preciso entender o que elas temiam, quais eram suas revoltas, quais eram suas esperanças e todos os atores envolvidos. E claro, falaremos também dos heróis do direito, que mesmo diante de todas as dificuldades e impedimentos, não abriram mão de serem os mesmos advogados que iniciaram suas carreiras diante de um juramento de busca pela justiça. Mas, mesmo eles, não imaginariam que seria tão difícil. Nossa história começa no fim do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República a partir de 1º... O Lula foi eleito. Mas esse foi o fim de uma cadeia de eventos, já que naquele momento as manifestações não eram contra o Lula. E eu não sei se te contaram, mas o brasileiro saiu de casa para reclamar de várias outras coisas. É importante lembrar que o Brasil é um lugar atípico. Embora grande parte dos eleitores não se declarem de esquerda, o país não possui um partido que seja ideologicamente conservador. Não existem canais de TV nem de rádio de grande alcance que sejam declaradamente conservadores. O único lugar que o brasileiro conservador tem de fato é a internet. E foi na internet que as pessoas se informaram sobre o que os donos do poder consideraram ilegal, injusto, inadequado e até indevido. Todos viram um político condenado tendo suas penas anuladas pela justiça e, na sequência, reabilitado para concorrer ao maior cargo da política nacional. Vimos o seu grande inimigo histórico, o mesmo que dizia que ele quer voltar à cena do crime, juntando forças para que ele voltasse ao poder. Ele quer voltar à cena do crime? Enquanto isso acontecia, o outro lado lotava as ruas, as maiores manifestações de apoio que um político já teve. Carreatas enormes, as inéditas motociatas, algumas consideradas as maiores do mundo. Mas todos viram também pesquisas que diziam o contrário do que os nossos olhos viam. O candidato à frente nas pesquisas era aquele que o povo rejeitava nas ruas. Ele era o querido da imprensa. Imprensa essa que possuía e possui até hoje opiniões alinhadas à ala progressista. E é tanto que passamos a chamá-los de consórcio, a mídia de pauta única. E deu certo, pois como dizia aquele ditado, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela sua capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Nelson Rodrigues. E aqui podemos especular os motivos. Desesperança, frustração, medo. Mas o fato é que uma leva de sentimentos acabou tirando o brasileiro de casa. E os protestos eram sempre aos domingos, pois quem trabalha prefere os domingos. Foi assim desde 2013. Naquele 8 de janeiro de 2023 não seria diferente. E lá se foi do QG em Brasília um grupo escoltado e orientado pelos policiais do Distrito Federal que estavam preocupados com que tudo corresse pacificamente, como todos os eventos na última década. E então alguma coisa deu errado. Manifestantes se excederam. Outros tentavam a todo custo conter os exaltados. Alguns baderneiros foram contidos e entregues à polícia. Mesmo com milhares de manifestantes ficando do lado de fora, uns poucos, já exaltados, iniciaram a quebradeira dentro dos prédios, estranhamente sem o habitual contingente de policiamento. A multidão do lado de fora assistia sem acreditar no que via. De nada havia adiantado o esforço de não destruir o patrimônio público, de protestar pacificamente e de se fazer ouvir. A situação saiu do controle.
Foi dada a ordem de evacuar a Praça dos Três Poderes e todos retornaram para suas casas ou para o acampamento de origem, o quartel-general de Brasília. A noite caiu. E veio amanhã. O acampamento despertou ao som de um megafone nas mãos de um oficial do Exército que dizia ter recebido ordem de desfazer o acampamento. Ele disse que todos retornariam para casa e que deveriam entrar nos ônibus em paz, pacificamente, como sempre se portaram. Na parte de trás, lá dos senhores, existem alguns ônibus, onde todos deverão ser encaminhados para lá. Como estão vendo, o local está cercado. Não queremos confronto. Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando prazo de 1 hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. É uma ordem. Todos que ali estavam obedeceram ao chamado. Eles viveram nesse momento o que podemos hoje concluir talvez como o ponto mais baixo do Estado Democrático de Direito. Para algumas pessoas, o que aconteceu lembrou muito a prática de perfídia, um crime de guerra, a prisão após a rendição. Cerca de 5 horas depois, eles ainda estavam presos dentro dos 40 ônibus sem banheiro, sem água e, principalmente, sem saber o que estava acontecendo. Então ocorreu uma prisão em massa de pessoas, mais de 2.000, ao ponto do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, chegar a solicitar o Guinness Book que registrasse o feito. Aquele expresso do terror terminou na Polícia Federal. Eles não sabiam que estavam sendo presos e o local não tinha estrutura para que assim fosse feito. Esse foi um dos momentos mais tristes e injustos da história do Brasil. Eu tenho vindo aqui desde o dia 9 de janeiro, quase todas as semanas. Estou acompanhando o sofrimento das famílias, dos presos do dia 8 de janeiro. E uma das famílias que está sofrendo muito é a minha. Então, o meu amor, a minha base, está preso na Papuda desde o dia 8 de janeiro, que é o meu pai. Meu pai é um trabalhador desde os 16 anos, enquanto ele foi arrumar um trator da família, que ele trabalhava na lavoura, ele foi visto já pelo empresário da empresa que ele levou o trator, que ele tinha um bom perfil para ser mecânico. E a partir dali ele foi trabalhar e com o tempo ele se tornou um empresário no setor mecânico e ele já tem essa empresa há mais de 30 anos. É uma pessoa honrada, honesta, que trabalhou muitas vezes 24 horas, mas em nenhum momento eu cobrei isso do meu pai, porque eu vi sempre o esforço dele para botar comida na mesa e nunca nos faltou nada, nós sempre tivemos o necessário para a sobrevivência e meu pai é um batalhador e é uma pessoa que não se conformava com algumas coisas que aconteciam no Brasil e ele passou orando todo esse tempo, 60 dias. Ele veio para Brasília numa marcha de oração pelo Brasil, que ele ama muito esse país. Não consigo mais passar pela rua do QG, porque tinha uma bandeira gigante assim, e todos os dias a gente cantava o hino, entoava o hino olhando para a bandeira, então nós amamos esse país. E se meu pai está preso hoje, eu tenho certeza que é um propósito maior. E meu pai veio então no dia 8 de janeiro para um movimento pacífico, que teria uma marcha, uma caminhada de oração
pelo país, e ele só veio de lá justamente por saber que era um movimento pacífico, que não teria, nem imaginava, nem passava na cabeça dele que aconteceria algo perto do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então nós recebemos a notícia que o meu pai, ele chegou em Brasília, e aí no decorrer do dia nós começamos a receber informações pela mídia daquele cenário todo de guerra que estava acontecendo. Imediatamente o desespero tomou conta da família, veio a minha avó, minhas tias vieram na nossa casa, nós nos ajoelhamos e começamos a orar, porque nós sabíamos que meu pai poderia estar no meio de todo aquele tumulto que aconteceu lá. E então meu pai, ele fez uma ligação no final do dia ali, ele disse que ele estava com medo, porque não tinha como sair dali, os helicópteros jogavam bombas de cima, de baixo, era realmente um cenário de guerra, uma maneira de dispersão que a polícia usou que nós não entendemos até hoje, que nos dizem, né, que jamais foi visto isso em outras manifestações. E ele acabou tendo que entrar dentro do Palácio do Planalto para se proteger, porque ele não aguentou ficar ali fora, né? Tinha muito gás e o medo de alguma bomba que pudesse atingir ele. Eu recebi a notícia, então, que meu pai estava sendo preso, porque ele fez uma chamada de vídeo e eu escutava muitos gritos e muitos policiais, e eles todos, consegui ver através do vídeo que eles estavam todos deitados no chão, e ele só falou assim: "Mana, socorro". E aí eu, na hora, me desesperei, e aí ele ficou sem contato, né? E eu já falei com meu irmão e nós nos deslocamos para Brasília, viajamos a noite toda e chegamos em Brasília às 8 horas da manhã do dia 9. E chegando lá, nós estávamos assim muito desesperados, porque nós sabíamos que ele tem medicações que ele toma devido às comorbidades que ele tem, e nós sabíamos que ele não tinha essas medicações, né, que acabaram ficando em algum lugar, né, se perdeu, né, as coisas dele se perderam. E aí nós fomos numa farmácia e tentamos localizar onde ele estava. Aí nós descobrimos que ele estava na Polícia Civil, e quando nós chegamos lá, eu me lembro de sair correndo assim e ver tinha helicópteros voando, os camburões, e eu escutava assim bem alto o som deles cantando, louvando e cantando hinos e orando. E aí eu lembro de eu gritar: "Miguel Fernando Ritter", eu gritava assim. E aí ele falou: tô aqui, mana". E aí que eu fui tentar falar com ele, e um policial me impediu, disse que eu não poderia ter contato com ele. Aí eu disse: "Não, eu só preciso entregar essas medicações, por favor, né, entregue para ele, que ele está sem tomar os remédios. E ele tem hipertensão, diabetes, depressão, outras coisas, outras medicações que ele toma". O senhor já desmaiou aí, seu Miguel? Eu já desmaiei 3 vezes, já me socorreram. Desmaio. E aí, essa medicação nunca chegou para ele. O primeiro contato dentro do presídio, por ser advogado, eu consegui entrar, né, já no outro dia. E aí ele chegando lá, eles não tinham materiais de higiene básicos para se manter, não tinha colchões, eles tiveram que providenciar. A gente ficou sabendo de algumas pessoas que dormiram no chão, e aí ele ficou algemado muitas horas, e ele tem ele tem problemas nos ombros, ele já fez cirurgia em um dos ombros, ele tem uma outra cirurgia para fazer. Então ele fala que ele ficou algemado muito tempo para trás, e depois parece que o braço não conseguia nem trazer para frente em função, né, desse período que ele ficou assim. E eles ficaram também na delegacia, que eu não falei, muitas horas sem se alimentar, sem tomar água, sem poder ir no banheiro. E o que mais me dói realmente é porque o meu pai, ele não é um bandido, né? Ele nunca cometeu nenhum crime, ele nunca nem passou perto de uma delegacia, ou respondeu algum processo, ou fez mal para alguém, ou falou mal de alguém, nunca. De novo, trabalhando com 16 anos, fui levar o trator do meu pai para arrumar na oficina, e chegando lá, faltava gente,
acabaram me contratando para mim trabalhar, e trabalhei de mecânico até hoje, sou mecânico. E é um serviço pesado, bastante dor na coluna, o colchão é ruim, estou preso, não tenho escolha, né? Isso que é o mais triste para nós. E aí eles ficaram 7 dias com a mesma roupa, sem... Eu me lembro de chegar lá todos os dias e ver ele com a camiseta do Brasil, e sem toalha de banho, sem nada, sem colher para comer, né? Eles comiam com a mão. E então foi muito difícil, né? Foram dias angustiantes. Nós começamos a ver que muitas pessoas não estavam recebendo a visita de advogados e não tinham contato com a família. Muitas pessoas não conseguiram nem avisar que estavam sendo presas. E as famílias também desesperadas de todo o país, né? Mais de 95% das pessoas presas são de outros estados. Então, nós começamos a ajudar as famílias, né? As pessoas passavam o número, eu fazia videochamada, ia conversando com as famílias, ia tranquilizando elas. E aí eu comecei a visitar todas as pessoas que eu comecei a ter o contato ali, eu visitava sempre que eu conseguia. Nos primeiros 15 dias eu fiquei, porque eu achei que eu levaria meu pai na audiência de custódia, que demorou 3 dias para sair. Nós sabemos que pela lei são 24 horas que deveria ter ocorrido a audiência. E a dele demorou quase 3 dias e demorou mais... No dia 20 de janeiro saiu a decisão de manutenção da prisão, sem qualquer critério, né? As decisões que manteram as pessoas presas, elas foram iguais para todos, só mudou o nome e ficaram pessoas doentes com câncer, muitos idosos, e saíram pessoas novas, sem comorbidades. Eu sempre digo que a impressão que nós tivemos é que eles jogaram para cima e quem caiu na mão teve a liberdade provisória e quem caiu no chão ficou preso. Essa é a sensação que nós temos do que aconteceu ali naqueles dias em janeiro. E nós começamos a ir para o Congresso, porque a gente percebeu que se tratava de uma prisão política. E aí nós começamos a visitar os parlamentares do Rio Grande do Sul e eles acreditaram em nós. Então, nós começamos uma batalha a partir daí, sabendo que a defesa não era ouvida dentro do processo, não tinha nada que fizesse, tinha apreciação do ministro, nenhum pedido, nem relacionados à saúde. E isso não é só com meu pai, é com todos, né? A defesa foi completamente calada. E aí eu me lembro de inconformada com algumas familiares. Nós estávamos conversando e decidimos pedir um socorro para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, porque eles sempre foram um poder moderador, né? E aí nós decidimos fazer uma carta aberta. E aí eu participava de vários grupos onde tinha alguém que pudesse ajudar, eu estava lá no meio. E aí eu estava num grupo de advogados e coloquei lá uma mensagem que os advogados falassem para os clientes que nós estávamos organizando a leitura de uma carta aberta e que eles avisassem para os familiares que viessem, passassem o meu contato para que a gente pudesse fazer uma manifestação em frente ao Conselho Federal no dia 11 de abril. Aí vários me procuraram, fizemos a manifestação, fizemos cartazes, mas nós não fomos recebidos pelo Conselho Federal. Nós protocolamos a carta aberta e até hoje nós não tivemos uma resposta. Então, nesse grupo de advogados que eu estava participando, um dos colegas, ele colocou uma mensagem, o Dr. Bruno, que estava muito insatisfeito, né, com a situação, e ele disse assim: vamos fazer uma petição, vamos denunciar o que está acontecendo, a gente precisa se unir enquanto advogados. E aí ele, né, colocou essa mensagem, vários ali se manifestaram, e aí nós acabamos formando um outro grupo, e aí fomos até o Congresso entregar a petição, né, que foi feita, e naquele dia eu acabei conhecendo os meus
amigos que estão comigo, ombreando, né, essa luta, que são conhecidos como os advogados chatos. E aí nós conseguimos reunir 60 advogados para assinar a petição. Nós tivemos uma audiência pública em que nós divulgamos todas as violações que estavam acontecendo até aquele momento, mas a grande imprensa, a grande mídia não divulgou. Mas, ao mesmo tempo, nós sabíamos que as famílias estavam muito desamparadas e sofrendo muito, né? Primeiro porque muitas não conseguem visitar seus familiares, estão há 7 meses sem vê-los, porque não tem as vacinas da Covid. E nem visita virtual elas conseguem fazer. Então isso é muito, muito sério, muito grave. E aí foi aí que depois da leitura da carta, o Dr. Ezequiel me procurou e ele disse assim, olha, a gente precisa se organizar e o que tu acha de uma associação? E na hora eu fiquei com um pouco de medo, porque o autoritarismo no Brasil e aí quem toma a frente de algumas coisas, né, acaba ficando visado. Mas depois eu pensei, e não só pelo meu pai, por todo o sofrimento que eu sinto na pele, que eu sei que as famílias sentem, e sabendo da injustiça toda que está acontecendo, eu aceitei, então, né, e aí nós fundamos a ASFAV, no dia 28 de abril. E aí nós começamos a fazer um papel tanto na luta para dar voz para as famílias, quanto na parte de voluntariado. Indo ao presídio todos os dias, eu me deparei com casos bem mais graves, talvez bem mais graves que o do meu pai. Um deles é um senhor que foi preso no QG e ele tinha um parecer favorável para a soltura. E esse senhor, ele tinha câncer de próstata. Ele teve a próstata retirada uns meses antes da prisão e ele fazia uso de fraldas para controlar a incontinência urinária. Ele estava fazendo todo um acompanhamento de fisioterapia e para, né, pós-câncer. E ele permaneceu preso por quase 4 meses. Então, mesmo tendo um parecer favorável para a soltura, são situações que a gente não consegue entender como que aconteceu. Tamanha injustiça dentro da Papuda. Esse senhor que eu conheci, ele jamais poderia ter sido preso, porque as penas que foram imputadas a ele, elas não somam 4 anos. E então ele não poderia ter sido preso em momento algum, e ele pagou por um crime que ele não cometeu, uma pena antecipada. E quando esse senhor ele sai com tornozeleira. Todos eles saem com tornozeleira, inclusive esses que cometeram, que foram presos no QG, eles estão saindo com medidas cautelares abusivas. Além da tornozeleira eletrônica, eles não podem ter redes sociais, não podem se comunicar entre si, precisam estar todas as noites na sua casa, finais de semana e feriados, e precisam se apresentar semanalmente na comarca para dizer que não fugiram. Nos resta, né, ter fé em Deus e continuar a nossa luta, porque a gente não vai desistir de mostrar a verdade. Eu preciso contar o caso da Roberta. A Roberta é estudante de medicina da USP, formada em engenharia pela Universidade Federal do Ceará. E no dia 10 de janeiro, eu fui procurada pela família da Roberta. Sou de Fortaleza também, então um amigo em comum me localizou aqui para localizar a Roberta. A família estava sem notícias dela desde o sábado, quando o celular dela descarregou. Só sabiam que ela tinha vindo a Brasília e acompanharam pela televisão tudo o que aconteceu aqui
e não tinham notícias do retorno dela para São Paulo, que era onde ela morava, porque cursava faculdade lá de medicina. E aí eu comecei a percorrer os caminhos que os presos do dia 8 fizeram. A gente acompanhava listas que saíam pela imprensa, e aquelas listas iam saindo nomes e toda hora ela era atualizada. Até que eu vi o nome da Roberta e me encaminhei para a Colmeia, que é o presídio onde ela está há 7 meses, para tentar falar com ela. Mas a gente chegava ali na porta da Colmeia e era um cenário como se fosse de um grande desastre. Tinha muita gente procurando nome de parentes ou de colegas ou de clientes em listas que eram atualizadas de tempo em tempo, porque não estava no sistema, eles não constavam em nenhum banco de dados, se tinha só uma informação muito vaga. E aí um policial penal me ajudou a colher, nesse momento eu já tinha falado com a família e tinha pegado os dados dela, e aí esse policial me ajudou a colher a assinatura dela, mas disse que não seria possível conversar com ela naquele momento, porque tinha muita gente esperando para conversar com seus clientes. E eu só tive contato, o meu primeiro contato com a Roberta foi no dia da audiência de custódia dela, que foi no dia 11 de janeiro, e foi assim 5 minutos antes da audiência, sem a sala reservada, que é nossa prerrogativa como advogado. A gente não sabia nem onde procurar os autos. Eu entrei em contato com... A única notícia que eu tinha era que ela tinha sido detida no Congresso Nacional. E aí eu procurei a Polícia Legislativa para saber onde era que estavam os autos daquele processo. E a única informação que a Polícia Legislativa tinha era que tinha sido encaminhada para a 15ª Vara Federal, da Justiça Federal aqui de Brasília. Procurei pelos sistemas, né, porque os processos hoje são digitais, e não localizava. Jogava o nome dela e não localizava. Fui até a 15ª Vara, e me disseram que o processo corria em segredo de justiça e por conta disso só se eu protocolasse ali a procuração. Foi o que eu fiz, protocolei e tive acesso aos autos que não traziam muitas coisas. Só trazia o auto de prisão, relatando aquela história que o policial contou naquele momento e posteriormente a audiência de custódia e logo em seguida o juiz da 15ª Vara declinou a competência para o STF com base na conexão com o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. Eu já acompanhava a história do inquérito 4781 e já acompanhava essas questões da relativização da Constituição e dos códigos da legislação inteira que ocorriam no Brasil. Mas enquanto só pegava um ou outro, as pessoas diziam, não, é um caso específico, não é um caso específico, e deixavam para lá. Mas eu sempre comentava com colegas que hoje é um caso específico, amanhã pode não ser, então é perigoso que a gente abra precedente. Fui ao STF em busca de ter acesso a esses autos, isso em janeiro, até hoje eu não tenho acesso ao inquérito 4781, nem ao 4879, que é intitulado Inquérito dos Atos Antidemocráticos, que a gente também não sabe o que é que são os atos antidemocráticos. E aí eu tive acesso à PET 10.820 através desse HD que eu levei algum tempo depois, que foi no tempo do ministro a aceitação da minha procuração nos autos, e essa informação eu recebi quando estive no gabinete dele, pedi a uma servidora, olha, protocolei uma procuração, estou precisando de acesso, preciso fazer a defesa da minha cliente, e ela disse, olha, é no tempo do ministro, aqui não funciona assim. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com uma repartição onde a gente não conseguia despachar com os servidores, nem com o ministro, nem com os juízes auxiliares. A Roberta, ela estava no Congresso, mas todo momento que eu perguntava a ela como era que tinha se dado aquela situação,
ela me dizia: doutora, eu cheguei lá, as portas já estavam abertas, né, já estava facultada ali a entrada, entrei, vi que tinham muitos idosos e ali me comoveu bastante, porque eu pensei, esse pessoal pode precisar de mim, então vou me manter aqui quietinha e aí, se eles precisarem, eu tô aqui. Teve um momento que teve explosões de bombas lá dentro, bombas de gás lacrimogênio, de efeito moral, e ela diz que se retira para respirar. Quando ela volta, as portas já diminuiu o número de pessoas e as portas estavam abertas. E ela entrou no plenário. Na verdade, ela não conhecia o Congresso, ela saiu andando e entrou no plenário. E lá ela se manteve orando todo o tempo. E ela me disse, enquanto tivesse uma pessoa lá dentro, eu iria ficar no sentido de que se precisasse de mim, eu estaria ali dando apoio. E depois desses 7 meses, que essa semana eu pude ter acesso às imagens da Roberta. E é exatamente como ela sempre relatou para mim. Ela entrou sozinha e se sentou ou se deitou em alguns momentos, pelas imagens que eu vejo, e sempre em oração. Então, a preocupação que a Roberta tinha desde o início é de ter envergonhado a família dela por estar presa, mesmo sabendo que não tinha cometido nenhum crime. Mas ela tinha medo da família estar com vergonha dessa prisão. E hoje, depois de 7 meses, quando eu recebi as imagens através do marido dela, e enviei, tive a alegria de enviar para a mãe dela me respondeu com um áudio choroso dizendo: eu sempre acreditei na minha filha e hoje eu tenho orgulho e posso mostrar para todo mundo, ela não é essa pessoa que vocês julgaram que ela era. E isso para mim, enquanto advogada, que abracei a causa, que vi em alguns momentos o direito ser usurpado dessas pessoas, o direito à ampla defesa e ao contraditório, os direitos humanos, direitos que a gente via todo mundo reclamar, ir para a mídia e fazer alarde. Para essas pessoas, tomaram o direito delas e ninguém falou nada. A gente está há 7 meses sem ver ninguém protestar. O ministro dos Direitos Humanos saiu de Brasília e foi a Natal visitar um presídio. Por que ele não visitou a Colmeia? Por que ele não visitou a Papuda e foi ver a situação desses presos do dia 8 de janeiro? Ele foi a Natal, que é bem mais distante. Às vezes eu acho que as pessoas estão querendo mesmo fechar os olhos, porque elas não querem se deparar com a própria consciência delas, quando chegar lá e encontrar um bocado de inocente preso, sem ter o devido processo legal, sem ter direito à ampla defesa e ao contraditório. A gente tem 7 meses de processo e agora que a gente teve acesso às imagens, inclusive as imagens que vieram no meu link do Planalto, elas encerram às 15h55 e retornam às 19 horas. Falta um pedaço de todas as câmeras. Como é que eu vou provar a inocência dos meus clientes sem ter acesso às imagens? O ônus da prova tem que ser da Procuradoria. A Procuradoria que está acusando o meu cliente, ela tem que dizer que ele é culpado e ela tem que provar que ele é culpado. A gente tem vários princípios no Brasil, inclusive o princípio da presunção de inocência, que é um princípio também de direitos humanos. E aí eu me questiono que tipo de amor que essas pessoas pregam. Porque quando é um bandido que mata ou um bandido que estupra, eles dão direito à presunção de inocência. A mídia dá direito à presunção de inocência. É suspeito de estupro, é suspeito de assassinato. E para essas pessoas não está tendo. Por quê? Qual é a diferença delas? Isso é que não consegue, isso é que não deixa o meu coração quieto e em paz. Foi por conta disso que eu me juntei a um grupo de outros advogados
para lutar pelo direito dessas pessoas, porque é uma causa que passou também a ser pessoal. Hoje é com a Roberta Brasil, amanhã pode ser com qualquer um da gente. Meu contato com o 8 de janeiro se deu logo no dia que eu acho que aconteceu isso com a maioria das pessoas que viram aquelas manifestações na TV. E eu falei, olha só, subiram a rampa novamente, como várias outras vezes havia ocorrido. E no dia 9 pela manhã, eu gosto muito de assistir jornal, então eu vi aquela cena dos ônibus circulando por dentro de Brasília, desfilando aquelas dezenas de ônibus. E fiquei me perguntando em que circunstâncias aquelas pessoas foram presas. Aí eu fui acionado por uma família de Santa Catarina, através de uma colega advogada de lá, para que fosse procurar um senhor que havia sido preso no dia anterior e que a família não tinha contato com ele. Eu iniciei então uma verdadeira peregrinação por Brasília para tentar descobrir onde esse senhor estava. Fui na sede da Polícia Federal, me informaram que ele estava na Superintendência da Polícia Federal. Fui lá também, não estava, me disseram que ele estava na sede da Polícia Civil, fui lá também, ele não estava. Até que por fim nos disseram que eles haviam sido levados para a Academia Nacional da Polícia Federal. Cheguei lá por volta das 2 horas da tarde. E não tivemos acesso, os advogados que lá estavam não podiam conversar com as pessoas. Então a gente ficou lá por horas tentando conseguir uma autorização para acessar aquelas quase 2.000 pessoas que estavam dentro daqueles galpões lá na Academia da Polícia Federal. E depois de muito insistir, por volta das 18 horas, nos foi permitido o acesso para que nós pudéssemos ir lá falar com as pessoas e procurar os nossos clientes, porque não havia uma lista, não havia uma relação, não havia organização alguma. E nós simplesmente saímos no meio daquelas milhares de pessoas gritando os nomes dos nossos clientes, das pessoas que estávamos procurando, para tentar identificar onde elas estavam. E foi curioso porque elas estavam separadas meio que por estados, e a gente falava, cadê o pessoal de Santa Catarina? Aí a gente ia lá no grupo, eu estou procurando um senhor tal. E foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu trabalho com crime há mais de uma década, eu já fui policial militar, já participei de várias situações que nos deixam com os nervos à flor da pele. Mas ver crianças, idosos, pessoas doentes, dormindo no chão, nas escadarias, ao relento, muitos com fome, é uma situação que traz a nossa humanidade, faz com que nós questionemos a nossa humanidade. E uma das pessoas que eu atendi lá era um casal. E eles estavam visivelmente nervosos, porque antes de fazer os depoimentos com os delegados, você entrava em uma fila e quando você era chamado, você tinha que ir para a primeira parte da oitiva, que eles chamavam de triagem, sem poder ser acompanhados. Então as pessoas iam para lá, os advogados não podiam acompanhar e ninguém sabia o que acontecia lá, eles pegavam já algumas informações e eles estavam muito nervosos porque a gente não sabia como as coisas estavam se procedendo. E a senhora começou a passar mal, nós levamos ela para o atendimento médico e ela conseguiu ser liberada por conta da questão da saúde. Mas o marido ficou. E ele ficou visivelmente abalado, porque apesar de que os dois estavam bem nervosos, um dava força para o outro. E em um determinado momento eu precisei acompanhar uma senhora idosa na sua oitiva com o delegado, já na manhã do dia 10, veja que nós passamos lá a noite inteira com essas pessoas, orientando, informando a elas inclusive que elas estavam presas, porque elas não sabiam. E em determinado momento eu saí para acompanhar essa senhora e daqui a pouco alguém veio de lá gritando, Ezequiel, o seu cliente tentou tirar a própria vida. E eu pedi licença para o delegado e saí correndo, voltei lá para o galpão. E quando eu cheguei, esse rapaz
talvez um pouco mais velho do que eu, não suportou aquela tortura psicológica que ele foi submetido e cortou os próprios pulsos. A gente chamou auxílio médico e, graças a Deus, ele foi socorrido a tempo e sobreviveu. Mas é difícil a gente não recordar dessas situações que nós vivemos ali naquele lugar, mas nós achávamos que isso seria episódico. Eu achei que aquilo ali estava acontecendo, aquela ilegalidade, aqueles abusos estavam acontecendo, mas aquilo seria apenas imediato. Mas aí vieram as audiências de custódia, que deveriam iniciar em 24 horas e iniciaram após 3 dias e demoraram 10, 12 dias para serem concluídas. E fazíamos as audiências de custódia sem acesso aos autos. Os juízes que conduziam as audiências não tinham acesso aos processos, muito menos às defesas. E nós achamos que, tudo bem, vamos alegar essas nulidades posteriormente e isso aqui que aconteceu, como é muita gente, uma situação excepcional, não vai voltar a acontecer. E nós pensamos que aquilo fosse episódico. Mas daí nós tentamos acessar aos autos dos processos, como por exemplo o inquérito 4879, que gerou os outros processos investigativos, e até hoje nós não tivemos acesso. Continuamos sem poder realizar a defesa plena dos nossos clientes, porque nos está sendo negado a possibilidade de acessar a esses autos. Na sequência, nós tivemos as audiências para os recebimentos das denúncias. E nesta audiência, nos foi negado a possibilidade de fazermos a sustentação oral perante os julgadores. Tivemos que fazer uma sustentação oral gravada por vídeo em 15 minutos, tendo que postar esse vídeo nos autos e sem a garantia de que eles fossem vistos. E que de fato não foram, porque a audiência começava à meia-noite do dia 18 de abril. E à meia-noite, quando iniciou a sessão de julgamento, o ministro proferiu os votos, recebendo as denúncias e tornando os nossos clientes réus, sem ler nenhuma das defesas, as respostas prévias que havíamos feito, sem ouvir as nossas sustentações orais. E naquele momento nós passamos a nos questionar. Eu acho que isso não é mais episódico. Eu acho que esse processo é um processo de exceção. E nós não podemos ouvir as testemunhas de defesa, porque as testemunhas de defesa que nós arrolamos e pedimos para que sejam intimadas, elas não são ouvidas. Esses pedidos são negados. O ministro relator quer que eu leve as testemunhas e não importa se elas são autoridades públicas, se são autoridades militares, eu tenho a obrigação de levar essa pessoa na audiência para ser ouvida. E não que ela seja intimada e obrigada a comparecer como manda a lei processual penal. Também muitas vezes não somos intimados das audiências. Eu recebi intimação da audiência, de alguma audiência, eu recebi intimação de uma audiência após o término da mesma. E agora nós temos a certeza de que esse processo não é mais um processo judicial, é um processo político. Esse procedimento está sendo utilizado como guilhotina política contra essas pessoas e que nós não vivemos mais em um Estado de Direito. Talvez as vidraças daqueles prédios fossem mais fortes do que a nossa própria democracia. O que eu vi no dia 8 de janeiro foram vidraças se estilhaçarem. Mas no dia 9 de janeiro eu vi a democracia de fato ruir, porque nós não tínhamos mais o devido processo legal. Que para quem estuda direito, entende que quando não há mais devido processo legal, eu não posso mais falar em democracia, não posso mais falar em Estado de Direito. As pessoas que foram submetidas àquele processo, elas passaram por inúmeras violações de seus direitos. Os advogados que atuam nesses autos, eles passam por inúmeras violações de suas prerrogativas. E eu não vejo e não vi em algum momento as entidades de classe e as associações se manifestarem. Eu não vi a nota de repúdio
surtir efeito, eu não vi uma posição institucional no dia em que, enquanto advogado, eu não pude ir à tribuna do STF para defender o direito dos meus assistidos, das pessoas que eu representava, que eu advogava. E advogar significa emprestar a voz. Para quem eu emprestaria a voz se nem voz mais eu tinha? Foi quando, em um grupo de advogados, eu convoquei, conversei com os colegas e disse que nós teríamos que levar esse caso a público. O processo não deveria ser sigiloso, jamais deveria ser sigiloso, e que nós deveríamos levar para que fosse exercido algum tipo de controle, que pelo menos nos dessem voz. Foi quando levamos esse processo ao Parlamento, ao Senado e à Câmara, e tivemos uma primeira entrevista coletiva em que podemos expor mais de 25 violações e de ilegalidades ocorridas naquele processo. Mas a injustiça, ela continuou a imperar nos autos daqueles processos. Ela continuou a imperar porque as nossas sustentações orais sequer foram ouvidas. Por incoerência lógica, matemática, elas não puderam ser ouvidas, já que eu tive a insatisfação, vou dizer assim, de auxiliar uma colega a protocolizar a sua sustentação oral de 12 minutos às 23h57 do último dia do prazo. E à meia-noite me deparei com a decisão, votando, recebendo a denúncia do assistido dela, sendo que o vídeo dela tinha 12 minutos. Essas situações, elas realmente nos chocaram, mas o que nos chocou mais foi a própria instrução do processo. Nós nos deparamos com a incrível situação de ter que chegar ao processo e ser comunicado após o interrogatório do réu, que é o último ato desse processo, onde a defesa já deveria conhecer todos os fatos e todas as provas do processo, de que haviam 4 terabytes de dados juntados nos autos naquele momento ali, ou na véspera, para que a defesa se manifestasse em 5 dias. Cada arquivo entre 100 e 200 gigabytes, com horas de filmagens, e que a defesa não teve a possibilidade sequer de conhecer. Essas violações, esse conhecimento acerca dessas imagens, foram suscitados em muitos momentos desses processos. Isso é uma nulidade, e aquilo sequer era confrontado. Se os poderes públicos tinham o conhecimento dessas imagens, dessas informações, a defesa jamais poderia ter sido negado também o conhecimento. Essa violação ao contraditório e à ampla defesa é uma marca que ficará registrada para sempre na história. E o cerceamento de defesa que imperou durante todo o curso desses processos, ele servirá como ensinamento nas academias do Brasil do que não deve ser feito. Nessas peregrinações, caminhava nos corredores do Congresso com um grupo de advogados, que esse sim tive o prazer de conhecer durante essa caminhada, e conversei com a filha de uma pessoa que sofria diante desse processo. Ela tinha 19 anos, tinha abandonado a faculdade, mas não abandonou para cuidar de sua vida, fazer algo que um jovem daquela idade faria. Abandonou para cuidar de uma criança de 3 e outra de 8 anos, que estavam tolhidas do convívio de seus próprios pais. Ambos estavam presos em decorrência dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Aquelas crianças, elas foram submetidas a exames psicológicos, e aqueles laudos, eles, quando chegaram às minhas mãos, me fizeram chorar. E a defesa, ela precisa ser firme, ela precisa ser técnica. Mas diante do que eu li, eu seria tão insensível quanto quem está julgando esse processo, se as lágrimas não escorressem do meu rosto. Porque o sofrimento que existia na vida daquelas crianças, ele era tamanho a ponto de fazer a criança perder o controle do próprio esfíncter.
A outra imaginava que o pai havia abandonado, se revoltou. Ora, imaginava que havia morrido, pois via as bombas na televisão, o cenário que havia sido noticiado lá fora. E não entendiam o porquê. Choravam todos os dias, tinham febre, e muitos episódios de febre, de doenças inexplicáveis. E a emoção inteiramente descontrolada. Me deparei com aquela pessoa me contando essa história nos corredores do Congresso. E havia sido, inclusive, despejada da casa. Não tinha quem cuidasse daquela situação. Nós nos solidarizamos, assumimos aquelas defesas e começamos a atuar nesses casos. Tomamos conhecimento do que de fato havia acontecido. Aquelas pessoas haviam participado dos atos. E de fato, como ensina Aurí Lopes Júnior, um dos maiores processualistas do Brasil, se não o maior, punir é civilizatório. Talvez em algum momento essas pessoas tenham que ser punidas pelos atos que cometeram, mas as regras do jogo, elas precisam ser preservadas. E, mais do que isso, a proporcionalidade, o tipo de imputação, ele precisa ser condizente com o fato, com o ato que de fato foi praticado. O que a gente observa é uma generalidade absurda que impõe um árduo trabalho para a defesa, se não impossível, de separar e de individualizar essas condutas. Aquele casal que se encontrava preso naquele presídio, eles deveriam em algum momento suportar a pena, mas o nosso direito penal eles nos ensina que a pena não pode passar da pessoa que, de fato, cometeu um crime. Se é que cometeu, porque eu preciso, inclusive, aguardar o processo para dizer que cometeu. Mas naquele caso, a pena transpôs e ultrapassou todas as barreiras, porque sufocou crianças, um adolescente, acabou com a fase mais importante da vida daquelas crianças de conviver com sua mãe. E naquele momento de extrema dificuldade, eu me ajoelhei no chão e pedi a Deus pela soltura dessa mãe. No outro dia eu já estava desolado, porque quando a gente atua diante desses processos, de fato nos traz uma emoção muito grande, uma carga emocional muito grande. E no outro dia eu me deparei com a soltura dela. Foi quando Deus me respondeu que a verdade seria entregue. As audiências desses processos, mesmo pelas testemunhas da acusação, elas têm trazido a verdade, têm demonstrado que há uma grande injustiça ocorrendo e que pessoas inocentes estão pagando por crimes que não cometeram. Salvo engano, nós temos mais 8 casos de mães com filhos menores e que continuam presas, impedidas de acompanhar a maturidade, o crescimento e cuidar de seus filhos. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele reconhece e já reconheceu em momento anterior, em julgamento de habeas corpus coletivo, que essas mães com filhos menores de 12 anos, por determinação inclusive da lei, elas têm sim o direito de terem as suas prisões convertidas em medidas cautelares diversas da prisão. E nesses casos nós não temos visto esse mesmo direito se aplicar. Eu vi em outros casos. Eu vi em casos de traficantes, mães traficantes que foram soltas para cuidar de seus filhos. E o direito que assiste ali, de fato, é o da criança. Mas nesses casos, eu não vi aquelas mães que talvez frequentaram um quartel-general ou que até ingressaram em um prédio público e talvez não depredaram nada. Esse direito de suas crianças será assistido.
PGR também ofereceu um ANPP, um acordo de não persecução penal a aproximadamente 1.300 pessoas que seguem restritas de suas liberdades por tornozeleiras eletrônicas. Esse acordo serve para que a ação penal seja interrompida sem que haja um julgamento, sem que o acusador precise comprovar a culpa de cada indivíduo. E para isso, essas pessoas deverão se declarar culpadas por um crime que possivelmente não cometeram. A força do direito deve superar o direito da força.